Fala galera do Noturno, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente hoje nós vamos fazer uma aula. Eu vou escrever no quadro, nesse quadro branco, para relembrar os velhos tempos em que nós estávamos em sala de aula. Vou falar hoje sobre realismo, né? E como vocês sabem, já falei inclusive com vocês vez ou outra, o realismo faz parte de um dos períodos mais interessantes da literatura nacional, talvez os períodos mais profícuos da literatura nacional. O realismo no Brasil, diferente da Europa, ele começa no ano de 1881 e vai mais ou menos até o ano de 1902. Então, assim, a gente tem uma data que vai de 1881 até 1902, mais ou menos, né? Então, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é por aí que o realismo acaba. A diferença entre o realismo e o naturalismo no Brasil é muito grande. Então, hoje eu vou vou falar só do realismo. Na próxima aula, que eu fiz aquela divisãozinha, fui anotando as partes para mostrar para vocês, mas na próxima aula eu vou entrar em naturalismo. O realismo começa com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse é o livro importante que vocês precisam saber. Esse livro é do maravilhoso Machado de Assis, né? E esse é o ponto primordial do início, é o marco inaugural do realismo no Brasil, 1881. Bom, o realismo também conta com algumas coisas. O primeiro ponto é você saber que o realismo é uma reação ao romantismo. Então, é uma crítica. Os realistas vão estabelecer críticas aos românticos. E aí, claro, vou citar algumas características que são extremamente importantes para mim. A primeira, dentre elas, é o fato da objetividade. Uma reação ao romantismo, vocês já sabem, é a objetividade. Ou seja, a narrativa segue uma perspectiva centrada nos objetos e fatos. Então, esse é um ponto importante. A narrativa segue a perspectiva centrada nos objetos e fatos. Daí a gente tem a ideia de objetividade. Outro aspecto importante é o fato de que nós vamos ter uma ausência de idealizações. Ou seja, claro, né, se é realismo, não vai ter idealização. Isso é muito claro, acho que fica claro para todo mundo, não precisa nem ficar falando muito sobre isso. Mas é uma ausência de idealizações, cujo elemento principal é a descrição. Então, vamos lá. A descrição, desculpa, escrever novamente, descrição detalhada do espaço, das personagens e das ações. Então, isso é uma característica muito interessante e muito comum ao realismo no Brasil, tá certo? Outro aspecto importante também com relação à questão de idealização, nós vamos ter aqui a crítica social. Essa crítica social, ela se dá a partir de alguns elementos. O primeiro, acho que diz respeito ao fato de que, vamos lá, a sociedade que a gente vive, a sociedade brasileira, ela acaba sendo uma sociedade que vai herdar um pouco da nobreza e um pouco da burguesia. A gente vai herdar esse passado da nobreza, esse passado da burguesia. E a partir do momento em que a gente herda esse passado, a gente vive, eu não falo a gente, quando eu falo a gente, estou falando da sociedade, tá? A sociedade vive uma vida de aparências. Então, os elementos mais importantes dessa vida de aparências acaba sendo a hipocrisia. Então, o homem é hipócrita, segundo os machadianos, os realistas, a crítica deles era essa, dizia que o homem era um ser hipócrita e por isso, a gente não podia, de uma forma ou de outra, acreditar no modo como o ser humano
descreve as coisas. Acho que fiquei meio confuso, estava mexendo num outro negócio aqui, mas eu vou explicar melhor para vocês. Essa crítica social é uma crítica às instituições sociais, como instituições sociais. Quais delas? O casamento. O casamento é uma instituição social, certo? A família. A família é uma instituição social. A igreja. A igreja é uma instituição social. A política. A política é uma instituição social. Então, essa crítica social é uma crítica a esse processo que representa as instituições sociais, tá certo? Como a gente se organiza e, de uma forma ou de outra, a gente se apresenta. Outra coisa importante também é que o ambiente social também é descrito e cenários, melhor, espaços cenários. Vamos para o cenário. Cenários urbanos. Então, a narrativa do realismo, ela fica centrada em ambiente social e cenários urbanos. Outra coisa importante também é a temática social, também, muito se trata de temática social, sobretudo o realismo brasileiro. E, além disso, dessa temática social, nós vamos ter uma temática cotidiana, ou seja, cotidiana, tá certo? Ou seja, os realistas vão se preocupar com o momento presente, a vida presente, o agora. Eles não vão se preocupar com o passado histórico, eles não vão se preocupar com absolutamente nada que fique no passado. Então, eles vão só falar de coisas do presente, tá certo? Outro aspecto importante é que isso fica muito mais claro. Eu já falei para vocês que era uma oposição ao romantismo. E outra coisa importante é a análise psicológica das personagens, o que explica a presença de um narrador em primeira ou terceira pessoa, tanto faz, mas onisciente. Essa é uma característica importante. Onisciente é aquele que tem ciência, tem conhecimento sobre tudo que existe no universo. Mas, Paulo, mas espera aí. Se essa análise psicológica traz os personagens uma característica onisciente, eu não estou entendendo, então, como é que eu posso avaliar o realismo, uma vez que, tá bom, ele é onisciente, mas como é que o autor vai analisar o comportamento psicológico do personagem? Ele é claro que vai criar esse tipo de invenção, mas acho que a parte mais interessante sobre essa invenção é o fato de que fazer análise psicológica traz uma espécie de realidade para a narrativa. A narrativa acaba se tornando um pouco mais real, um pouco mais próxima daquilo que a gente pode chamar de ciência, tá certo? E aí vem a questão 7, que é o cientificismo. Ou seja, a ciência é o único espaço que se pode explicar as coisas. Daí vem o positivismo, do Auguste Comte, vem o darwinismo social, que é uma aplicação de Darwin na sociedade, é uma tentativa de explicar o porquê que nós somos desiguais, o porquê que nós somos seres que valorizamos umas coisas e outras não. Esse é um ponto importante. Outra coisa também, além do darwinismo social, nós temos o determinismo. O homem é produto do meio em que ele vive. O homem nasce, não vou dizer que nasce bom, mas o homem nasce e o meio influencia o seu modo de vida, tá certo? Este é um ponto bastante importante. Se tiver alguma dúvida, por favor, me faça perguntas caso vocês queiram, tá certo? Que mais? O que mais? Análise psicológica, cientificismo, positivismo, ironia. Essa é a forma mais importante. Eu vou escrever como o realismo
trata do cotidiano, do comportamento. E esse aqui é um ponto importante, né? Que pode ser aplicável até hoje, tá certo? Isso é importante. Então, como o realismo trata do cotidiano e do comportamento da sociedade em seu tempo, pode ser aplicado até hoje, o uso da ironia serve para satirizar nossa hipocrisia. E esse é um ponto genial, tá bom? Esse é um ponto dos mais importantes, talvez, do realismo brasileiro. Assim, acho que de todas as coisas que a gente pode analisar, talvez essa seja a mais assim, clara para mim, pelo menos isso, né? Pelo menos essa daí é uma das mais claras que eu tenho. Outro aspecto importante também é sobre, já falei, objetividade, ausência de idealizações, críticas sociais, ambientes sociais, temática social cotidiana, análise psicológica das personagens, cientificismo, ironia. Falei de crítica social. Bom, acho que a única coisa que falta é a gente pensar na preocupação com a estrutura do texto e com o método de escrita. Isso é importante. No caso do Machado, ou seja, no caso de Machado, no caso de Machado de Assis, a linguagem é rebuscada. Vou deixar meu gato. Sabe por que eu vou deixar ele miando? Porque eu falei para ele, Ariel, vai para fora, Ariel, vai para fora, Ariel, vai para fora. Pedi para ele ir para fora umas 300 vezes. Aí agora ele está aqui miando. Eu não vou abrir, mas aí a Isaura estraga ele. A linguagem é rebuscada, tá certo? A linguagem é rebuscada. E a narrativa passa por uma estrutura rígida. Aqui eu posso dizer para vocês que é a mesma coisa de um rigor formal. Mesma coisa, há um rigor formal. Outra coisa importante, agora isso aqui é só em Machado de Assis, você vai encontrar, né? Em Machado de Assis, isso aqui é muito nele, em Machado de Assis, a digressão. E o que é digressão? É a quebra na sequência narrativa. Certo? A digressão, que é a quebra na sequência narrativa. Você está narrando uma coisa, está numa sequência, de repente, puf, você quebra e vai falar de outra coisa completamente diferente. Tá certo? E aí eu posso falar para vocês dos principais autores. Eu já falei de Machado de Assis, vou pôr aqui de novo só para colocar. Eu vou falar também de outro cara que para mim é muito importante, que é o Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu, um livro excelente. E o outro autor que também me chama bastante atenção é o Visconde de Taunay, tá? O Visconde de Taunay, que também é um outro autor bastante importante no realismo. Então, esses são os principais autores, isso brasileiros, é claro. Quem quiser ler, eu acho muito importante que vocês pesquisem, tentem ler, descubram coisas. E esse é um bom resumo para você ter no seu caderno. Aliás, vou até diminuir aqui, tira uma foto, anota, faz o que você achar melhor, porque eu acho muito interessante que você, aluno, tenha isso daqui no seu caderno, para que você consiga depois, em algum momento da sua vida, estudar e dar uma analisada nessas perspectivas que talvez sejam as mais importantes do realismo. Bom, para dar continuidade à minha aula,
quero propor para vocês a leitura de um texto comigo. É uma leitura de um texto machadiano, em que eu posso provar algumas dessas coisas que vocês estão vendo aqui. Mas primeiro me lembrei de uma coisa que eu havia me esquecido. Talvez seja interessante também. Os temas recorrentes na narrativa machadiana ou em qualquer outra narrativa realista são o adultério, isso aqui é importante. Outra coisa é a loucura. Opa. A loucura. Loucura é realmente um elemento muito preocupante assim, e que o autor gosta muito de trabalhar. A hipocrisia. O pessimismo. Acho muito engraçado. Os realistas, e aliás, eu vou até colocar aqui, vou sublinhar, que os realistas são realmente muito pessimistas. Muito. A última frase do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis escreve, né, sobre a voz do Brás Cubas, ele fala assim, ó, não tive filhos, não transmitia nenhuma espécie o legado da nossa miséria. É pesado, né? Bem pesado. Gente, vocês dão muito azar. Quinta-feira é um dia que eu estou muito cansado. Meu Deus do céu, é um dia que eu trabalho demais. Os autores estão aqui, ó. Bruno, eu posso mandar para você aqui no grupo, menino. Você baixa, para de bobeira, mas anota no seu caderno, acho melhor. Os autores são Machado, Raul Pompeia e Visconde de Taunay, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Vou avançar agora, nesse momento, eu vou avançar para a próxima etapa desta aula. Você que está assistindo a aula online, está aqui, que pôde estar, que bom. Mas se você não está assistindo, você está na sua casa de novo, em outro momento, tá bom também. Não sei quantas pessoas estão acessando minha aula, mas eu fico maravilhado com isso. Sobre a fala do Bruno Brondo, que ele fala assim, a vida é uma doença intransmissível. O meu amigo Google diz que crianças são sexualmente transmissíveis. Acho que essa fala dele é boa. Crianças são sexualmente transmissíveis. Não sei se eu posso falar isso na live. Às vezes tem alguém na coordenação me assistindo aí e vai brigar comigo. Mas saiba, donos da escola, que eu amo vocês. Estou muito feliz que vocês estão conseguindo pagar meu salário. Diante de tantas pessoas que estão sem receber, né, velho? Pelo menos eu estou recebendo. Em dia. E todo salário. Sou uma das poucas pessoas do mundo recebendo todo salário. Estou recebendo todo salário, todas as escolas que eu trabalho. Eu trabalho em 7 escolas. Só para você calcular aí o tanto de aula que eu estou dando. Bom, tirei aqui todas as marcações. Quero que vocês, a partir de agora, passem a analisar, né, como as coisas funcionam. Primeiro, essa crônica foi escrita no dia 19 de maio de 1888. Vamos ver se vocês têm memória boa. O que aconteceu nesse ano de 1888, mais ou menos ali no mês de maio? Uma coisa importante. Vai lá, vou dar 30 segundos para vocês. Vai. 7, 10, 15, 18, 25, 28, 29, 30. Ninguém acertou. Você aí de casa que está apenas assistindo essa aula gravada, talvez você tenha acertado. Mas aconteceu no dia 13 de maio de 1888, às 12 horas e 54 minutos, a assinatura da Lei Áurea. Lei assinada pela princesa Isabel, porque o Dom Pedro II e a sua esposa estavam viajando. E a verdade, vamos raciocinar sobre isso, a verdade é que ninguém sabe se realmente eles estavam viajando. É provável que eles só não quisessem assinar mesmo. Mas, bom, vamos continuar aqui. Quando houve a abolição da escravatura, a gente tinha a impressão de que as coisas iam mudar. Quer dizer, todo mundo naquela época, acho que tinha essa impressão. As coisas vão mudar, vai dar tudo certo, ninguém dessa vez precisa ser pregado em nenhum pedaço de cruz e vai dar certo. Só que, um pedaço de madeira, né? Só que acontece que a vida é engraçada. Quando houve a abolição da escravatura, a minha tataravó contou para a minha avó, a minha bisavó, desculpa, contou para a minha avó,
que quando houve a abolição da escravatura, no dia 13 de maio de 1988, lá na fazenda da minha família, tinha muitos escravos, muitos. E aí, os escravos pegaram e quando ficaram sabendo que tinha acontecido a abolição da escravatura, todos os escravos soltaram as enxadas, estavam todos lavrando, soltaram as enxadas e começaram a pular, e gritar, e a cantar, e tocar atabaque, todo mundo feliz. Só que a minha tataravó foi lá na sala, na alpendre, olhou aquele pessoal gritando, e lá de dentro ela gritou assim, ó, vocês estão comemorando que vocês estão livres? Pois quem está livre sou eu. É isso mesmo, seus bandos de preguiçosos, pois a fazenda é minha e a partir de agora nenhum de vocês vai poder entrar aqui. Pode ir embora, pode ir embora! E ela entrou para pegar uma arma. Quando ela voltou, todos os escravos pegaram, acharam a cabeça, pegaram as enxadas e pás e voltaram a trabalhar. Bom, essa história serve para ilustrar uma coisa muito real sobre a nossa sociedade, que a única pessoa que não enxerga é o cara, presidente da organização Zumbi dos Palmares. O Brasil não é um país abolicionista. Quando aconteceu a abolição não aconteceu. Ela foi para inglês ver, como todo mundo sabe. E até hoje, claro, nós seguimos essas marcas da escravidão. Só o cara, presidente da organização Zumbi dos Palmares, é que não entende. O cara que fala que não existe racismo no Brasil. Ele disse. Falou que racismo é uma invenção para controlar os negros. Mas vamos lá? Vamos à leitura? Acho muito engraçado. Bom, no dia 19 de maio, 6 dias depois da abolição da escravatura, o Machado de Assis escreveu essa crônica e eu quero fazer a leitura dela. Vamos lá. Bons dias. Eu pertenço a uma família de profetas après-coup, pós-factum. Depois do gato morto, ou como o melhor nome tenha em holandês. Por isso eu digo, e juro se necessário for, que toda essa história desta lei 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, mesmo antes dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha. Pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. Alforriá-lo era pouco. Entendi que perdido por 1.500, e dei um jantar. Nesse jantar, que os meus amigos deram o nome de banquete, por falta de outro, melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de dar-lhe um aspecto simbólico. Eu quero comentar essa parte aqui para vocês, é o seguinte. Ele pegou e resolveu abolir a escravatura, resolveu dar alforria para um escravo, um título de alforria. Só que não satisfeito com isso, ele resolveu chamar os amigos dele. Por que ele fez isso? É uma coisa que você pode pensar. É o mesmo motivo do porquê muita gente faz... Vou dar um exemplo. Programa do Luciano Huck. Minha casa, minha vida não. É reforma da casa. Você acha que ele faz aquilo porque ele é só porque ele é bom? Não. Faz aquilo porque tem uma série de patrocínios ali. Top Stock, não sei o quê, fulano de tal. Então, quer dizer, por trás de toda ação existe um interesse, e geralmente de ordem financeira. Às vezes só social. Às vezes você é milionário, mega milionário. Por que um cara mega milionário queria entrar na política? Poder. Então, acho que esse é o aspecto que ele quer estabelecer aqui. O Machado não era assim, isso é uma crítica, tá? É uma ironia, sendo irônico. Por favor, não faça a pergunta que hoje mais cedo o menino me fez, falando, professor, mas ele era assim mesmo? Tá? Eu tive que explicar que era ironia e eu fiquei um pouco irritado com isso. Bom, vamos lá. Brincadeira, fiquei não. No golpe do meio, coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me com uma taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos, restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. E, finalmente, que a liberdade era um dom de Deus e que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala como um furacão e veio abraçar-me
os pés. Um dos meus amigos, creio que é ainda o meu sobrinho, pegou em outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Olha que coisa, olha que cara vagabundo. Você entendeu o que ele está fazendo, né? Ele está criando aí um fato para que todo mundo fale, nossa, que cara foda. Mas ele já sabia da abolição da escravatura. Mas vamos lá. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços, comovidos, apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato. Suponho que a óleo. Beleza, até aí tudo bem, vocês entenderam, né? Ele aboliu o escravo, ele liberou o escravo dele. Agora, olha só. Onde o escravo dele ia? Te faço essa pergunta. Eu quero que você pense. Onde o escravo dele iria? Provavelmente para lugar nenhum, né? Para onde? Então, já que o escravo dele não ia para lugar nenhum, essa ação dele é uma ação um pouco estranha. Então, olha o que ele faz no dia seguinte. No dia seguinte, chamei Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: tu és livre. Podes ir para onde quiseres. Mas aqui tem casa amiga, já conhecida. E tem mais um ordenado. Um ordenado que, meu senhor! Aí o escravo fica feliz que vai ganhar dinheiro a partir de agora. Um ordenado pequeno, sim, mas há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste era um pirralho desse tamanho. Hoje está mais alto que eu. Olha aí! 4 dedos mais alto. Arthur não quer dizer nada não, senhor. Pequeno ordenado, repito. Uns 6.000 réis. Mas é de grão em grão que a galinha enche seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Aí o escravo fala, que aqui não mostra, mas o escravo fala assim, eu valho um galo, justamente. Pois 6.000 réis, 6.000 réis dá 200 reais, mais ou menos, 300. No fim de um ano, se andares bem, contas com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por não me escovar bem as botas. Efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre e eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu, meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas. E chamo-lhe besta quando não lhe chamo filho do diabo. Coisas que ele recebe humildemente. Ai, Deus me perdoe. Creio que até alegre. Então, vocês entenderam. De repente, olha o projeto dele, está aqui. Ele diz, o meu plano está feito. Quero ser deputado. E na circular que mandarei aos meus leitores, direi que antes, muito antes da abolição legal, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo. Ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia, que esse escravo, tendo aprendido a ler e a escrever, simples suposições, na verdade não aprendeu, é então professor de filosofia no Rio das Cobras, e que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem às leis. Nossa, essa frase é incrível, realmente muito bem escrita, de verdade. Ele diz assim, que os verdadeiros homens não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo, és livre, antes que os digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos, incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação dos céus.
boa noite. E aí ele começa o texto. Bom, uma coisa que a gente precisa entender, talvez seja muito mais importante para vocês, é o fato de que esse autor quer ironizar, claramente ironizar, esse comportamento. Na tentativa óbvia, e eu acho que isso fica, assim, pelo menos para mim fica muito claro, né? Na tentativa óbvia de criar uma forma de ser valorizado, né? Ser valorizado pelas pessoas que o seguem. E é essa a narrativa do realismo. Eu não tenho muito tempo, tenho agora 1 minuto. Na próxima aula a gente volta. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem comigo, me façam perguntas. Sobretudo, guarde a próxima aula. Se quiser, não sei, acho que não precisa mandar aquele arquivo não, né? Vocês não querem que mande aquele arquivo não, não é bobeira. Ou vocês querem que mande? Se quiser, me fala aí, porque eu mando, não tem problema não. Salvo aqui e mando. Mas eu acho que não tem problema, não tem necessidade, tá certo? Ó, um beijo para vocês. Muito obrigado. Obrigado por participar da minha aula. Obrigado por sempre estar aqui. Eu estou muito feliz de vocês sempre estarem vindo assistir a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Obrigado. Cruz, cruz, cruz. Tchau. Na minha época era assim. Engraçado demais. Tchau, galera. Obrigado.